Todos vamos falar do Senhor Jesus? Amém. Nossos irmãos ficaram sorrindo em Atos dos Apóstolos, capítulo número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, versículo número 18. Estaremos lendo a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder estar em tua casa, de ter a honra e o privilégio de poder falar das maravilhas que o Senhor tem feito e pode fazer. Fico feliz de conhecer mais um rebanho que está se preparando para morar no céu. Uma outra oportunidade foi de vir aqui no Damasceno junto com a Regional de Caraguá no Marim. E hoje temos a responsabilidade de representar nosso pastor regional, pastor Antônio Lopes. Por motivos particulares ele não pode estar, mas ele pediu para nós estarmos aqui debaixo da bênção assim estamos. Muito bem, minha esposa, agradeço ela também e agradeço a vida do nosso irmão Ademailton, pastor, que assim confiou de nós estarmos representando, e ao pastor Renato e toda a diretoria do Conan. A festa está maravilhosa, irmãos. A gente que prega a palavra, eu costumo dizer que eu sou um mero espectador perto daqueles que realmente fazem a obra. A gente só fala um pouco da palavra de Deus, mas como foi falado pelo servo do Senhor que assim nos antecedeu e pela serva do Senhor que está no missionário, é a nossa responsabilidade. Normalmente a gente fala, o trabalho tem que ser feito por nós, não, tem que ser feito por mim. Porque quando eu me coloco à disposição, quando você coloca à disposição, quando você entende isso, a obra do Senhor cresce. Então, esse trabalho que é maravilhoso, tem sido feito com muito amor e há de prosperar ainda mais para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos à palavra do Senhor? Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, versículo número 18. Que diz assim: lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tiraram-nos para fora. Disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Versículo de número 40. E concordaram com ele, e chamaram os apóstolos e, tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijavam-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Você pode fechar seus olhos? Eu quero fazer uma oração contigo nessa noite. Maravilhoso Deus eterno Pai, em tuas mãos apresentamos a sua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco e nos use como instrumento em suas mãos, para que todos que estão venham sair daqui saciados, edificados pelo poder da tua palavra, e que nós venhamos sair daqui entendendo o propósito da nossa chamada diante da tua presença. Fala conosco, ó Deus, salve, cure, liberte, transforma, pois este é o propósito deste culto, que a alma venha se render aos seus pés. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, glorificando e exaltando o nosso Senhor. Amados irmãos, quando eu recebi o convite, eu não queria sair do tema. Eu falei, Deus, me dê graça para estar pregando, além de representar alguém, estar pregando em um congresso como esse, para que a palavra que o Senhor assim viesse me dar, ela não viesse ser uma palavra vaga, que viesse passar na mente de cada um dos ouvintes e fosse esquecida por alguém. Mas eu orei e pedi a Deus que o Senhor viesse me dar uma palavra capaz de trazer um alerta para os ouvintes, de tal forma que eles viessem se levantar
e começasse a fazer aquilo que o Senhor lhe ordenou que fizesse. Quando nós abrimos o livro de Atos, ele é a maior representação de um congresso como esse, porque ele vai falar dos feitos realizados pelos apóstolos através do Espírito Santo. E a primeira coisa que nós entendemos é que os feitos realizados pelos apóstolos só puderam ser realizados porque o Espírito Santo estava com eles. Então, podemos dizer que o livro de Atos não só é Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque foi através do Espírito Santo que os apóstolos tiveram as ações que tiveram e os êxitos que tiveram. Quando nós abrimos este livro, no primeiro capítulo, a gente vai se deparar com uma mensagem de Lucas a um homem chamado Teófilo. E a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que tanto o capítulo de número 24 do Evangelho qual Lucas vai falar acerca de Jesus, como o capítulo de número 1, são relatos muito parecidos de uma cerca de dias, na qual vai dizer que eram dias entre a ressurreição de Cristo e a sua ascensão. Para que a gente venha entender melhor, Cristo ele ressuscita em um domingo, e a palavra vai dizer que durante 40 dias ele permanece com os seus, ensinando, instruindo e fortificando a fé deles. Porque muitos ali, após ver a crucificação de Cristo, acabaram se desviando a atenção, achando que a liderança maior havia sido destruída, desacreditaram da promessa e se esqueceram dos planos do Senhor, porque não lembrar daqueles homens que estavam indo para uma cidade chamada Emaús, na onde a palavra do Senhor vai dizer que eles comentavam acerca de Jesus, falavam dos feitos de Jesus, mas quando Jesus os aborda, eles não reconhecem que era o próprio Jesus, porque o desespero tomou conta do coração. E a última imagem que eles tinham acerca do Criador, acerca do Mestre, era uma imagem de um homem sangrento, de um homem ferido, de um homem vulnerável, de um homem morto. E as expectativas que eles tinham agora tinham sido enterradas com Cristo no sepulcro. Quando Cristo aborda eles, Cristo vem com uma mensagem, e a mensagem era: do que vocês estão falando? Os homens olham para Jesus e dizem: Senhor, ou moço, és tu algum viajante novo em Jerusalém? Porque só pode ser novo, pois as informações que correm em Jerusalém é de que morreu o mestre dos mestres, um homem poderoso em obra, aquele a qual trazia libertação para o teu povo, ou acreditávamos que iria redimir a toda Israel. Mas ele foi morto pelas nossas autoridades e crucificado à morte de cruz. E ele foi levado ao sepulcro. Alguns disseram que ele ressuscitou, mas nós não acreditamos nisso. Quando Cristo vai falar com esses, eles não reparando, Cristo vai trazer um alerta, uma mensagem de lembrança, uma mensagem de refrescar a memória, uma mensagem dizendo: ei, como já diziam os profetas, assim era necessário que ele passasse por isso. E a palavra vai dizer que ele, pregando para aqueles homens, um dia corre, eles chegam no destino. Chegando no destino, o viajante faz como que iria passar. Os homens, gostando da conversa, chega ao viajante e diz: ficai conosco essa noite, permaneça conosco essa noite, fique com a gente essa noite. E a palavra vai dizer que o viajante, o próprio Cristo assim aceita. Ele entra dentro da casa, e a palavra diz que assentado eles na mesa, no repartir do pão, após ter dado graça, Cristo desaparece e eles reconhecem que era o próprio Senhor. Eles voltam para Jerusalém e dizem: ei, ele está vivo. Como ele está? Aonde ele está? Onde ele está, eu não sei. Mas ele passou na minha casa. Ele passou na minha casa. Ele me trouxe um alerta. Ele me fez relembrar das promessas. Talvez você adentrou por essas portas e achou que aquilo que Deus tinha prometido para a tua vida tinha morrido. Os planos que Ele tinha a realizar sobre você tinha
perecido, as promessas que um dia Ele fez para a tua vida tinham morrido, mas hoje Ele adentra no teu caminho, Ele entra na tua casa, Ele refresca a tua memória, e hoje você sai daqui dizendo: Ele vive. Isso permanece durante esses 40 dias, refrescando a memória desses. E a palavra fala que Ele tem a sua ascensão. É por isso que quando você lê o último capítulo de Lucas, do Evangelho que Lucas escreve, o capítulo número 1 de Atos, você vai ver que as mensagens se encaixam. É como se o capítulo 24, ele continuasse no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos. E Lucas escreve para o mesmo destinatário, Teófilo, a qual muitos estudiosos vão dizer que tinha uma patente muito alta no Império Romano, que era um homem influente no Império e que era um homem muito rico, mas traz um alerta, um homem que queria conhecer esse Cristo. Ou que quando Lucas vai escrever, Lucas escreve com um direcionamento de mostrar que a fé do cristianismo, que a fé em Cristo não era uma mera frustração vinda ou despertada pelo emocional daqueles que se converteram, mas era uma fé racional, da qual todos aqueles que foram alcançados por Cristo criam que Ele ressuscitou e falavam e morriam por amor deles. A palavra vai dizer que Lucas assim inicia o capítulo de número 1, destinando esse escrito a este homem. Porém, ele vai repetir as mensagens que Cristo assim repetiu. O verso de número 8, ele dá a ênfase dos planos do Senhor. Se hoje nós estamos aqui, é que a promessa ela se iniciou no capítulo de número 1 de Atos e no versículo de número 1. O capítulo 1, no versículo de número 8, a palavra vai dizer que Cristo estava à frente de 500 pessoas. E diante dessas 500 pessoas, ele começou a alertar da necessidade de eles permanecerem em Jerusalém, ficarem em Jerusalém, até que do alto viesse voz, ser revestidos de poder. Ele ainda conclui a promessa: não serão só revestidos, mas serão minha testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aos confins do mundo. Enquanto Cristo está falando isso, a palavra vai dizer que Ele está tendo a sua ascensão aos céus, de tal forma que quando Ele termina a sua promessa, a nuvem o cobre e os homens olham para o céu e não vê mais. Aparece dois seres que diz: homens galileus, porque olhais para o céu, esse mesmo Cristo que vocês viram subir, também voltará com a nuvem em glória. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios: sejais firmes e constantes, abundantes sempre na obra do Senhor, porque jamais será em vão o vosso trabalho no Senhor. Como disse o servo do Senhor, tem gente zombando, mas não é em vão. Tem gente se levantando, mas não é em vão. Tem gente que fala que é loucura, mas não é em vão. Tem gente que fala: você deixou o teu trabalho, deixou a tua casa, deixou os seus familiares, trocou a sua comida, trocou a sua cultura, trocou o teu país, mas tem gente do outro lado do mundo dobrando o joelho e dizendo: eu creio que vai valer a pena. Aleluia! Aleluia! Vai valer a pena, após o dia Ele vai voltar e o galardão Ele entregará para todos nós. A palavra vai dizer que assim eles permanecem. Enquanto teve Cristo a sua ascensão, passaram-se 10 dias que os homens permaneceram orando. Porém, o número de 500 diminuiu para 120, porque tudo aquilo que não aparece aos nossos olhos diminui muito com a nossa fé. Sabe por que tem gente que ora a imagem? Porque ele quer ver algo para acreditar em algo. Mas nós acreditamos não naquilo que se vê, mas naquilo que nós esperamos. O número diminuiu, porém 120 permaneceram, orando ao Senhor. Capítulo de número 2 de Atos vai dizer que se ouviu um som, não foi um vento que adentrou a casa, mas um som como de um vento
veemente e impetuoso. Eles ouviram o barulho de um vento, e esse barulho contagiou todo o lugar. De tal forma que as pessoas já não falavam as mesmas línguas que elas normalmente falavam. Aquele dia era a festa em Jerusalém, era a festa do Pentecoste. Muitos judeus de outras nações, de outros lugares estavam em Jerusalém. E a palavra vai dizer que esses homens se levantam depois da oração falando em outras línguas, de tal forma que todos que ouviram do lado de fora davam neles como embriagado, porque diziam no seu coração: como podem esses homens falar as línguas que nós falamos? Como eles podem saber o idioma que nós assim comunicamos? São pessoas simples, iletradas, que não tem nada a agregar, mas o Espírito Santo desceu, e como um dia foi conosco, irmão, assim aconteceu em Atos dos Apóstolos. Nós não éramos nada, mas o Espírito nos alcançou. Tem muita gente que estava na sarjeta, tem muita gente que vivia no alcoolismo, tem muita gente que não se libertava do cigarro, tem muita gente que foi internada em clínica de recuperação, tem muita gente que vivia à base de remédio, mas quando o Espírito Santo alcançou ele levou para debaixo do chuveiro do Calvário. É assim com todos nós. Ele levou para debaixo do chuveiro do Calvário, abriu o chuveiro do Calvário e desceu uma água de misericórdia que limpou do alto da cabeça até a ponta dos pés, e nos deu vestes brancas como a lã brancas e almas como a neve. É por isso que nós andamos com a cabeça erguida, porque não temos uma reputação ruim, porque como Romanos vai dizer, hoje não tem condenação diante de nós, porque tem quem tentará acusação contra os ungidos, se é Deus quem os justifica. Se você quer essa palavra, levanta a mão e dá um brado. Alcançaram eles, deram como embriagados. Então Pedro toma a palavra e dá um discurso. Aquilo que vocês viram não foi fruto de alcoolismo, não foi fruto de bebida forte, mas foi promessa de Deus. Joel falou sobre isso e assim se cumpriu. João falou sobre isso e assim se cumpriu. O próprio Cristo falou sobre isso e assim se cumpriu. A palavra vai dizer que quando eles terminam, quando Pedro termina o sermão, as multidões se levantam e 2.000 almas se rendem aos pés de Deus. O mesmo Pedro que há 50 dias atrás tinha negado a Cristo, o mesmo Pedro que há 50 dias atrás tinha falado que não andava com ele, o mesmo Pedro que há 50 dias atrás disse que não o conhecia. Porque quando o Espírito Santo dentro do nosso coração, irmãos, quem é covarde se torna corajoso. Você acha que eu conseguiria pregar se não fosse o Espírito Santo? Você acha que você conseguiria se manter de pé se não fosse o Espírito Santo? Você acha que chegaria aqui se não fosse o Espírito Santo? Você acha que a provação que você está vivendo, você conseguiria permanecer firme e forte se não fosse o Espírito Santo? Não adianta você olhar para si mesmo e achar que é pela tua capacidade que você vai vencer. Assim diz o Senhor para ti: é o meu Espírito quem te sustenta, é o meu Espírito quem te levanta, é meu Espírito que é o teu combustível. Se você entrou hoje caído, vai sair daqui de pé. Se hoje você entrou fraco, vai sair daqui forte. Se hoje você entrou daqui necessitado, as suas necessidades serão supridas, porque o Espírito Santo está. A palavra diz que assim eles terminam a pregação. Mas eles necessitavam continuamente orar, porque não é por causa de um feito que devemos parar de orar. Tem gente que acha que se ele pregar, almas se converter, o Senhor vai se surpreender com ele. Tem gente que pode até dizer: Deus, até o Senhor ficou surpreso através da minha pregação. Não, irmãos. Ele sabe até onde nós conseguimos chegar. Ele sabe daquilo que Ele nos entregou.
e como nós somos capazes de realizar através daquilo que nos realiza. Mas Pedro e João precisavam continuamente orar. Eram 3 horas da tarde, era uma hora nona. Eles vão para um templo, na porta leste chamada Formosa, na qual o Império Romano colocava todas as pessoas com algum tipo de deficiência. Pois o Império Romano pensava: se aquele que diz que ama a Deus e não ama o teu próximo, ele está mentindo. Ou seja, vai orar, mas vai ajudar quem está na porta. Vai orar, mas vai dar uma esmola para o necessitado. Vai orar, mas vai estender as mãos para aquele que precisa. O Império Romano entendia isso. E um certo homem que há 40 anos não andava, desde nascença, nunca andou, ele estava naquele dia na porta, esperando que de costume ele sempre recebia as esmolas daqueles que adentravam o templo para orar. Mas às 15 horas, a hora nona, a Bíblia Sagrada vai dizer que João e Pedro vai orar ao Senhor. E quando entram por aquela porta, se deparam com aquele coxo que estende a mão. E Pedro e João olham para aquele homem e diz: olhem para nós. E quando aquele homem olhou para João e Pedro, Pedro disse: o que eu tenho não é ouro, não é prata, mas aquilo que eu tenho eu posso te dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A palavra vai dizer que o homem, ele se levantou, começou a correr, pegou a tua cama e começou a glorificar a Deus. Uma coisa nós aprendemos com essa palavra: tem muita gente que está acostumada a receber o que de costume recebe. Tem gente que espera a ajuda do amigo, tem gente que espera a ajuda do colega, tem gente que espera o conselho de alguém. Mas aquela pessoa diz que me ama, mas me abandonou. Aquela pessoa diz que vai me ajudar, mas me desamparou. Você está esperando esmola, irmão. Você está esperando aquilo que de costume as pessoas podem entregar. Assim estava o coxo. O coxo estava esperando algo que poderia suprir a necessidade daquele momento. Ele esperava uma esmola que poderia suprir a necessidade daquele instante. Mas no dia seguinte lá ele estaria. Mas quando Jesus usa Pedro e João dizendo que eu vou te entregar, não vai fazer você estar aqui no dia seguinte. Você vai poder caminhar, você vai poder prosseguir. Nessa noite Jesus manda eu te dizer: hoje você recebe virtude do céu para que você prossiga, para que você caminhe e para que você não recue. A palavra fala que assim eles fazem. Mas toda obra é perfeita, irmão. Ela tem retaliações. E a palavra fala que os homens querem entender como é capaz um coxo orar. Eles chamam um coxo assim corda, que foram os homens que orou por ele. E eles vão até esses homens. E chegando até esses homens, querem entender como eles fizeram isso. Pedro e João vai trazer à memória aquilo que eles fizeram acerca de Jesus. Ei, o que nós fizemos foi resultado da ação de Jesus Cristo. O mesmo Cristo que vocês prenderam, o mesmo Cristo que vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. A palavra vai dizer que não achando alguma acusação contra eles, mesmo assim eles permanecem presos. Eles permanecem presos ali. Mas a palavra diz que o anjo do Senhor abre as comportas da prisão. E eles são livres. Aí se inicia o capítulo de número 5. Pois o capítulo de número 4 vai dizer que grandes eram os feitos que eles realizavam, que começaram a vir grandes pessoas de diversos lugares para receberem a cura, para receberem o milagre. De tal forma que havia tantos necessitados que aqueles que eram agentes missionários, eles viam a necessidade desses e, tendo alguma propriedade, vendiam e jogavam aos pés dos apóstolos para assim ajudar. Um certo homem chamado Barnabé assim faz. Barnabé não amava tanto a obra, irmãos, que ele vende o que tem para viver para a obra.
e assim ajudar a todos que ali estavam. Mas quando Ananias e Safira vê a ação de Barnabé, assim quer fazer. O problema é, irmãos, que quando você não é chamado para um negócio, não adianta. Quando eles fazem isso, vendem a sua propriedade, ele vê o valor que eles agregaram e percebem que o valor é muito alto e falam: vamos deixar um pouco para nós e vamos depositar o restante aos pés dos apóstolos. Quando chega aos pés do apóstolo, Ananias vai sozinho. Chegando lá, ele deposita aos pés. E Pedro olha para Ananias e fala: pedi alguma coisa para você? Ele fala: não, mas eu senti no meu coração de pegar. Eu quero ser missionário. Eu quero fazer. Eu quero contribuir. Pedro fala: por que me instituíste? Vendeste por este valor? Ele falou: sim, vendi. Porque enganaste o Espírito Santo. Meu Deus! A palavra vai dizer que punido direto e morto aos pés de Pedro e Filipe. Os homens pegam Ananias, recolhem e o enterram. Passam-se 3 horas. Safira vai atrás de Ananias. E quando chega lá, Pedro pergunta: também deixa a propriedade. Ela assim diz: vendi. Ananias falou que foi por esse valor. Ela fala: sim, foi por esse. E Pedro fala: por que mentiste? Porque queira enganar o Espírito Santo. Eu não pedi nada, mas vocês quiseram fazer. Como assim aconteceu com teu esposo, assim acontecerá com você. E a mulher cai morta. Há um grande temor em todos que estavam ali, porque entenderam que Deus é amor, mas Ele é justiça também. E às vezes a gente tem que entender, irmãos, que se formos vocacionados para algo, não é a inveja que vai nos fazer ser aquilo que os nossos olhos querem que nós venhamos ser. Tem gente que fala: irmão, qual é a minha chamada? E eu sou professor da escola dominical dos adolescentes. Eu sou muito sincero, irmãos, falando com os adolescentes. A gente tem que ter uma linguagem muito simples com eles, muito objetiva. E eu falo: ó, vai sair daqui missionários, vai sair daqui pregadores, mas vai sair daqui nenhum dos outros. Vai sair daqui pessoas que não vão pregar. Mas como foi falado aqui, se você é cristão, você não precisa ter um cargo para falar. Você deve falar de Cristo. Quando Cristo diz, Ele diz assim: ide por todo mundo. Quem eram os homens? Só os apóstolos? Não. Ele olha para a multidão que o segue e diz: ide por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. A todos. Vai ter gente que não vai ser missionário, vai ser simplesmente um pastor. Vai ter gente que não vai ser pastor, vai ser simplesmente um obreiro. Vai ter gente que não vai ser um obreiro, vai ser simplesmente um membro. Daí você vai falar: mas isso me diminui. Não, irmão. Eu preciso de alguém que passa sal no culto. Eu preciso de alguém que fique na recepção. Eu preciso de alguém que fique na sonoplastia. Eu preciso de alguém que precisa evangelizar. Tem gente que fala: eu sou um anônimo na obra, mas é esse anônimo que a obra conta. Tem gente que diz: eu não sou ninguém na obra, mas é você que Cristo conta. Tem gente que diz: meu nome não aparece no banner, mas Jesus está dizendo: é você que conta. Tem gente que vai postar na rede social: hoje 3 almas se renderam a Cristo, mas não foi o pregador que ganhou, foi você, anônimo, que bateu na porta desse alguém e disse: hoje eu vou levar você para o culto. E a obra do Senhor foi feita. Deixe Cristo te usar. Eu sei que a obra de Cristo teve grandes homens chamados heróis da fé, mas a obra não cresceu só com eles, cresceu por milhares de pessoas que ninguém sabe o nome, mas entravam em vales, aonde ninguém entrava, em tribos aonde ninguém entrava, em nações aonde ninguém entrava, sofriam retaliações por amor de Cristo, mas não negavam o Evangelho. Continue sendo anônimo, mas continue fazendo o querer de Deus.
que é temor. E o capítulo de número 5 diz que após a morte de Ananias e Safira, no verso de número 12, começa a crescer um grupo de seguidores dos apóstolos. Os apóstolos começam a ver que a obra do Senhor ela está crescendo. Irmão, a igreja primitiva ela crescia de uma forma avassaladora. Glória a Deus. É avassaladora. Já viu uma pregação 2.000 almas aceitando Cristo? Já viu em questão de dias, de 2.000 passar 5.000 pessoas? Era assim que acontecia. O amor de Cristo estava alcançando esse, de tal forma que pessoas vinham e ficavam ao pátio do templo, e era tamanha a quantidade de gente que não tinha como impor as mãos sobre aquelas pessoas. Então Pedro andava falando do Cristo, orando, e conforme Pedro andava, a palavra diz que a sombra ao passar, não era a sombra de Pedro que curava, mas quando ele passava, a sua sombra acompanhando ele, pessoas eram curadas. Oh, glória, aleluia! Irmão, eu cresci no Evangelho, e a primeira vez que eu vi uma pessoa sendo curada na minha frente, assim, instantâneo. Eu já vi pessoas acontecendo no processo, mas instantâneo. Eu fui, a minha vida toda da Deus Amor, a vida inteira da Deus Amor. Faz 5 anos que eu passei para a Assembleia, graças à minha amada. Aleluia. Aí tem gente que é alguém da Deus Amor vai falar assim, meu Deus. 25 anos eu fui na Deus Amor. E a primeira vez que eu vi um milagre, irmão, eu vi uma pessoa paralítica do meu lado, e parecia algo extraordinário. Era no final de tudo, tinha sempre a oração da fé, e quando terminava a oração da fé, havia curas, irmãos, parecia um filme. Era cadeira de rodas sendo levantada, um leito levantada, e pessoas andando assim. É verdade. E eu falava, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Olha o que ele é capaz de fazer. O problema é que ele não se limita ao ambiente, nem tampouco a uma pessoa. Graças a Deus. E às vezes nós esquecemos disso. Se esquecemos que não servimos a Cristo por servir. Como foi dito pela serva do Senhor, se tiver um pouquinho, uma sementinha de fé, isso faz um estrago no pé. Aleluia. Você não sabe do poder que tem nas suas mãos através do nome de Cristo. Tem gente que não sabe o poder que tem nas mãos. Mas ele não é você, nem tampouco a sua capacidade. Mas se você falar de Cristo, os cegos vão ver, os mudos vão falar, os surdos vão ouvir, os paralíticos vão andar, os condenados serão transformados, e aquele que não é passará a ser, porque Cristo salva. Isso acontece. Era tantos feitos que os homens do Sinédrio começam a se perturbar, e agora já acontece a segunda prisão. Eles chamam os homens e falam, ó, não pregam mais, para de pregar, está cansativo, a gente não quer ficar batendo em vocês, a gente não quer ficar machucando vocês. Se vocês param, nós paramos. Se vocês se calar, nós deixamos de perseguir. O problema é que Pedro já tinha negado uma vez. E Pedro, quando recebe o Espírito Santo, ele não faz um pacto com o homem, ele faz um pacto com o próprio Deus. Porque quando o Espírito Santo entra, a minha vida não é dirigida pelo meu emocional, nem tampouco pelas minhas decisões, é dirigida por ele. Quando eu falei, se ele não mandar nós parar de falar, não vamos falar. Como assim? É um negócio. Se ele falar, ficar em silêncio, nós ficamos. Se ele falar, continue pregando, nós pregamos. Mas vocês vão apoiar, não importa. Continuaremos pregando. A palavra vai dizer que grande é a fé dos homens, porque Pedro, todas as vezes que se reunia, trazia a memória que eles eram. Ei, vocês mataram esse Cristo que nós pregamos. Vocês crucificaram ele. Mas Deus é bom e maravilhoso e ressuscitou ele. A palavra vai dizer que grande é a ira desses homens, que os homens falam, não adianta, o negócio só funciona com surra.
Daí Gamaliel começa, levanta e fala, não adianta, rapaz, vocês são médicos coadjuvantes, vocês não estão entendendo. Se bater, vão continuar fazendo. Aleluia! Rapaz, vocês não estão entendendo, vocês podem surrar a noite inteira deles. Alguns deles podem até morrer. Mas se tiver gente lá que acredita na mensagem deles, vai continuar. Daí Gamaliel vai falar: existiu nas nossas terras um homem chamado Teudas, um homem que convocou, segundo Flávio José, uns 400 homens. E nesses 400 homens, Teude ele toma para si todas essas coisas que esses homens possuíam. E quando Teude é preso e morto, esses 400 somem. Gamaliel vai falar: se esses homens forem como Teudas, morrendo uma liderança deles, acaba, termina. Porque também teve Judas o Galileu. E Judas também fez a mesma coisa. Mas quando Judas morreu, todos que assim acreditavam na mensagem dele, também assim sumiram. Mas uma coisa eu vos alerto: se eles estão pregando dirigido pelo próprio Deus, nada adianta nós fazermos. Porque se nós fizermos algo, nós estamos brigando com o próprio Deus. Parece que Gamaliel falou algo e nem imaginou que aquilo era real. Porque já passaram mais de 2000 anos. Tem gente morrendo, mas a gente pregando. Tem gente perseguida, mas a gente pregando. Tem gente sendo presa, mas a gente pregando. Tem gente falando que o cristianismo é coisa de louco, mas a gente pregando. Tem gente zombando da nossa fé, mas a gente pregando. Por quê? Porque essa obra foi firmada pelo próprio Deus. Esses homens recebem essa mensagem, eles concordam com Gamaliel. Realmente, Gamaliel, nada vai acontecer. Mas eles vão responder. Não vão sair daqui mesmo, não. Vamos dar uma chicoteada um pouquinho, só para eles. Vê se eles cochilam em dois pensamentos. A palavra fala que são açoitados. E depois de açoitados, irmão, eu já vi gente sair alegre de culto, depois de batizado com Espírito Santo, depois de ganhar o presentinho do culto. Já vi gente saindo alegre porque o pastor deu a oportunidade para ele. Já vi gente sair do culto alegre porque ele cantou naquela noite, mas sair alegre depois de receber chicoteada. Os homens saem regozijando, dizendo: ei, João, mas não negou não, João, vai estar firme. Ei, Pedro, eu achei que você ia negar ele de novo, mas você negou não, hein, Pedro? Você continuou firme. Mas por que não negaram? Porque sabiam da chamada que eles tinham recebido. Regozijavam porque as feridas que estavam abertas sobre o teu corpo nada mais era do que a responsabilidade de servir a essa palavra. Regozijavam porque sabia que o amor do Evangelho, além de choro, ele pode suprir necessidades, mas o resultado é alegria. Depois, o último versículo do capítulo de número 5 vai dizer: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Irmãos, a perseguição é a maior prova, e aqui eu quero fazer algumas aplicações para terminar. A perseguição é uma das maiores provas de que perto está de se cumprir aquilo que Jesus falou na sua vida. Aleluia! Se você abrir Atos dos Apóstolos, você vai se deparar que Atos dos Apóstolos ele se divide em 3 partes. Tudo através do capítulo de número 1, versículo de número 8. Através de uma promessa, Atos dos Apóstolos está sendo dividido em 3 partes. A promessa era ficar em Jerusalém. Por quê? Era necessário expandir a igreja local.
Não adianta você querer ser missionário longe se você não é perto. Não adianta você querer, eu vou representar lá fora, lá longe, se aqui dentro você não é. Tem gente que fala, eu não faço parte de nada, porque assim tá bom. Ei, cuidado. No barco chamado igreja, uma hora que alguém cansar, vão te entregar o remo e você vai ter que remar. Tem gente que não entende isso, mas para ser primeiro na Judéia e Samaria tem que ser em Jerusalém. Isso vai dizer, fique em Jerusalém. Mas Jesus vai pregar, não, ainda não prega. Para falar do teu pai, ainda não faz. Por quê? Porque vocês não têm capacidade. Aí então Jesus só conta com capacidade. Não, irmão, você não está entendendo. Nós não temos capacidade. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Daí ele adentra no nosso coração. Primeiro nos transforma. Primeiro nos libera. Primeiro nos restaura. Ele começa por dentro. Porque irmão, não adianta você ser crente por fora. Às vezes eu falo isso, irmão. Porque tem muita gente que fala, olha, por fora, só Jesus na causa. Então deixa o processo começar por dentro. Insiste dentro. Não é que Cristo só quer o coração, Cristo quer o corpo inteiro. Mas ele nunca vai entrar por fora, começar por fora. Tem muita gente aqui que tem casa. Tem algum pedreiro aqui? Tem algum pedreiro? Mexe aqui, ó. Irmão, eu estou desempregado. E esses dias eu fui trabalhar na pintura, junto com o primo da minha esposa. Ele é presbítero lá no Flamengo. Daí, o primeiro dia foi bacana. Eu já tinha trabalhado alguns dias com o sogro, e outras vezes que eu fiquei desempregado, mas fazia mais de 7 anos que eu não sabia que era pegar o rolo e dar. A não ser na minha casa, que ficou uma. Mas, o primeiro dia foi bacana, ó, pinteiro, opa. Leve, nada de altura, tranquilo, programa que o salão era dessa altura. E o rolo não chega até lá de cima. No segundo dia, monta assim o andante. Daí o primo da minha esposa chega em mim e fala, tem medo de altura? Eu falo, não, rapaz, não tem medo de nada. Mas tem igual ele subir lá, ó, só paro quando ele mandar parar. O problema é que eu subi, quando eu olhei 6 metros de altura, eu olhava assim, o andante mexendo, era uma mão no rolo, outra mão no andante. Só para... Por precaução. Por precaução, né, irmão? Não vamos tentar Deus, né? Não vamos tentar Deus. Eu sei que o andame não vai cair, mas também não vamos ficar sem ser vigilante. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque toda pessoa que um dia fez uma obra, ou um dia comprou uma casa, ou um dia foi reformar ou construir, quem aqui começou a rebocar ou a pintar por fora antes de ser por dentro? Quem aqui? Me diz. Você falou assim, então vou fazer um acabamento por fora. Uma pintura, um portão, mas dentro está só no baiano, só no tijolo baiano. O piso não tem, só no concreto. Quem aqui começou? Ninguém. É por isso que Cristo começa por dentro. Ele começa a arrumar. Por fora você fala, não vale nada. Não tem nada a apresentar. Veste o terno assim, mas ixi, é fraquinho demais. Está na mocidade, mas ixi, é fogo e palha. É dos adolescentes, ixi, é uma tocha aqui dentro, lá fora, só em Jesus na causa. Mas ele não começa por fora. Não, começa por dentro. Isso está ali rebocando. Isso está ali passando a argamassa. Isso vai ver que precisa de um gesso. Isso vai iluminando. Isso vai passando por dar piso. Depois coloca um piso. E depois que terminar, ele fala: terminei por dentro, agora é por fora. Ele tira por fora. Ele limpa por fora. É por isso que você não desistiu. Porque começou lá dentro primeiro. Tem gente que te oferece a bebida que um dia você falou que nunca pararia de beber. Mas por que você não tem tentação? Porque ele começou por dentro a boa obra. Ele começou por dentro a boa obra.
Porque primeiro em Jerusalém. Primeiro você vai ser dos seus, das suas casas, daqueles que sabem que você um dia foi pescador, daqueles que sabem que um dia você foi aquele que negou, daqueles que sabem que um dia você estava com ele. É esses que precisam saber que eu transformei a tua vida. Do capítulo 1 até o capítulo de número 7 era em Jerusalém. O problema é que no capítulo de número 8, após a morte de Estevão, começa uma grande perseguição. E um homem chamado Saulo começa a perseguir a igreja. O capítulo de número 8 fala que os homens são dispersos, todos os que haviam convertido. Os apóstolos permanecem em Jerusalém, mas os homens vão para a cidade circunvizinha. Daí vai lá um diácono que tinha sido levantado poucos capítulos atrás. Seu nome era Felipe. Ele entra em Samaria, um povo na qual era rejeitado pelos judeus após a Assíria ter conquistado Israel em 722, e tendo havido uma mistura de sangue, os judeus não concordavam com os samaritanos. E quando ele entra em Samaria, a palavra vai dizer que Felipe pregava aos olhos e aos ouvidos do samaritano. Como é isso? Ele falava: Jesus liberta, e as pessoas que estavam endemoniadas eram libertas. Ele falava: Jesus cura, os cegos viam, os mudos falavam, os paralíticos andavam. A palavra vai dizer que grande é a obra que se inicia ali. No capítulo de número 8, Cristo cumpre a promessa: e sereis minha testemunha em Samaria, e os confins do mundo. Capítulo de número 9, para nós encerrar. Este homem cheio da autoridade, que era fariseu, entendedor da lei, que vestia a camisa dos fariseus. Saulo, ele pega uma carta e vai para Damasco. Irmão, Damasco era outra nação. Damasco pertencia à Síria. E Paulo vai dizer: dai-me cartas para ir para Damasco, porque eu vou prender alguém que é crente. O problema é que no meio do caminho, o dono da obra e a palavra vai dizer que Cristo se apresenta dizendo a Paulo: Saulo, Saulo, por que tu persegues? Quem és tu, Senhor? Sou eu aquele que tu persegues. Sou eu aquele que você busca matar. Sou eu aquele que você mexe com os meus. A palavra fala que através de Paulo se cumpre o ide por todo. Porque Paulo não se contentava em pregar em Jerusalém em só Samaria. Paulo queria passar em Antioquia, Paulo queria passar em Atenas, Paulo queria passar em todos os lugares. Paulo recebeu a visão de um macedônio dizendo: atravessa a Macedônia e pregue para nós, salva-nos. E Paulo assim fez. A mensagem chegou aos ouvintes de todos o mundo, porque Paulo recebeu a palavra e fez o ide. Nessa noite Cristo está dizendo: um dia eu te encontrei no caminho de Damasco, aonde você não era ninguém diante da sociedade, aonde ninguém te dava nada, mas eu te encontrei. Eu ouvi a oração daqueles que intercediam por ti. Eu ouvi a oração daqueles que clamavam por ti. Eu ouvi as lágrimas daqueles que oravam por ti. E te encontrei. Eu tirei da onde você estava, de lugares que ninguém poderia tirar. Eu te encontrei em situações nas quais ninguém poderia te ajudar. Mas eu te dei uma palavra de ânimo. Pessoas acharam que você iria parar em questão de dias. Pessoas acharam que depois da tua conversão você iria parar depois de meses. Pessoas acharam que depois da sua conversão você iria parar por causa do desemprego. Pessoas acharam que você iria parar porque aconteceu uma crise no teu casamento ou na tua casa. Mas aquele que te chamou foi eu. Foi eu. Quando você estava fraco, eu coloquei você sobre o meu ombro. Eu carreguei você no meu colo e disse: eu cumpro a minha promessa e eu zelo pela minha palavra. Que é essa palavra? Aleluia. 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 Para encerrar, irmãos, é por isso que nós não paramos por causa da provação.
Não é uma açoite que vai nos calar. Não é uma cela que vai nos prender. Não é uma algema que vai nos segurar. Não é o fundo do poço de uma cadeira que vai fechar a nossa boca e vai impedir de nós louvarmos. Tem gente que viu você vindo para um congresso como esse, saindo do teu lar cabisbaixo e achou, é o fim dele, é o fim dela, porque a notícia que corre em toda a vizinhança, e Deus está falando com alguém aqui, é que aquele que você ora nunca vai ser aquilo que você sonhou, mas assim diz o Senhor para ti hoje: eu fecho a boca do leão, hoje eu trago no arraial, hoje eu dou um novo cante para a sua boca. Levanta o cântaro, levanta a tocha, porque hoje o inimigo vai por terra e o meu nome será glorificado através de ti, quem crê. Hoje você sai daqui alegre, você não vai perecer, você não vai morrer. Cristo está te dando ânimo, Cristo está te dando virtude, Cristo está te dando força, Cristo está te dando vigor, Cristo está renovando a tua vida, a tua lágrima cai agora, não é de tristeza, mas é de alegria. A depressão não vai te matar, o teu casamento não vai ser destruído, o teu filho vai se converter, o teu pai vai ser liberto, a tua casa será restaurada, o emprego vai chegar à tua casa, porque hoje tem vitória para a tua vida. Se você crê nessa palavra, levanta a mão e dá glória.